Muito bem, pessoal. Continuando aqui a nossa aula sobre tipo abstrato de dados, vamos implementar, então, em linguagem C, o nosso primeiro tipo abstrato de dados. Para isso, eu vou utilizar esse arquivo de lista.c que nós fizemos na aula anterior, tá? Nas aulas anteriores, a gente trabalhou com listas simplesmente encadeadas, né? Encadeadas simples. Eu vou transformar esse código aqui num tipo abstrato de dados. A ideia é que a gente já começou com algo desse tipo, mas a gente vai trabalhar com ele agora. Qual que é a ideia? Vamos lá. Eu estou aqui no meu terminal, estou trabalhando aqui em ambiente Unix, né, no Mac. Se você tiver no Linux também pode seguir meus comandos. Se você tiver no Windows, eu vou fazer também uma versão para o Windows, então não fique tranquilo. Mas o que nós vamos fazer aqui? Eu estou nessa pasta aqui de códigos, onde eu vou criar aqui um arquivo lista.h, tá bom? Criei aqui um arquivo lista.h. Nesse arquivo, eu vou declarar, né, nesse arquivo .h, o que primeiro é importante explicar o que é esse arquivo. Esse arquivo .h, o H é de header, cabeçalhos. É aqui que a gente vai disponibilizar para o usuário a nossa interface pública, ou seja, o nosso tipo abstrato de dados. É aqui que a gente vai colocar as definições, né, de funções e também as estruturas de dados disponíveis para o usuário utilizar. Tá? A ideia é que a gente faça aqui uma mini biblioteca que seja parecida aqui com essa aqui, ó, stdio.h, que é uma biblioteca de códigos, stdlib e assim por diante. Então a gente vai definir nesse arquivo .h, né, o header, o cabeçalho da nossa lista encadeada simples, tá bom? Apenas os cabeçalhos das funções e também a estrutura de dados propriamente dita. Então vamos lá. Primeira coisa, ó, copiando esse arquivo que você consegue pegar das aulas passadas, né? Olha, eu vou copiar aqui esses stdio e stdlib, tá? Então eu tenho aqui, eu estou incluindo, né, essas duas bibliotecas, a biblioteca de entrada e de saída e a biblioteca de manipulação de ponteiro e alocação. E aqui tem uma coisa importante. A gente poderia, né, pegar o nosso typedef structs aqui, as nossas definições de struct, e utilizá-las aqui. A princípio eu vou fazer isso, depois a gente vai mudar um pouquinho isso. Então eu copiei as definições de struct aqui e copiei aqui, tá bom? Tanto de nó quanto de lista. Agora eu vou simplesmente copiar todas as funções que nós criamos de manipulação de listas e nós que nós fizemos na aula passada. Então simplesmente venho aqui e copio. Deixa eu esconder aqui os comentários, mas olha, acabo de copiar as minhas structs, as definições das structs que eu utilizei e também as funções que manipulam essas structs. Feito isso, pessoal, eu acabei de implementar nosso arquivo de cabeçalhos, o nosso tipo abstrato de dados, tá? Nossa interface pública que o usuário vai utilizar, tá? Então, a ideia é que quando eu tiver um programa ou um outro arquivo, né, que utilize e queira utilizar a estrutura de dados lista, nó ou as funções dela, né, a ideia é que ele dê um include em lista.h. Tá? Agora, como é implementado, o usuário ou quem vai utilizar, ele não está interessado, ele só quer saber o que existe e o que essas funções fazem. Tá? Então, a gente acaba de implementar o nosso tipo abstrato de dados. Simplesmente isso, colocamos as definições, isso aqui a gente vai mudar, essas definições a gente vai alterar já, né? Mas colocamos elas aqui e também nós colocamos aqui as funções de manipulação aqui do nosso tipo abstrato de dados, né, do tipo lista, beleza? Muito bem, mas agora a gente precisa criar a implementação dessa lista. O que eu vou fazer? Aqui no mesmo diretório, eu vou criar com o mesmo nome, vamos manter esse padrão com o mesmo nome, um arquivo chamado lista.c. Tá? Nesse arquivo lista.c, nós vamos implementar, né? Então vai ser a implementação do tipo abstrato de dados lista.h, tá bom? Bom, eu vou implementar todas essas funções que nós criamos aqui. Primeira coisa para implementar, primeira coisa antes de tudo, eu tenho que incluir esse tipo abstrato de dados, esse .h, esse header, né? Ou essa interface pública. Tem que incluir esse arquivo. Diferentemente de colocar dessa maneira entre menor e maior aqui,
a gente coloca, pessoal, entre aspas dupla. Então, eu coloco aqui lista.h. Mas, Samuca, mas qual que é a diferença? A gente está colocando aqui, ó, lista.h, né? E lista.h entre chaves não, entre aspas duplas. E por que que aqui é entre maior e menor? Aqui é entre maior e menor, pessoal, porque esse arquivo stdio.h é um arquivo que já vem, né, do pacote do seu compilador e ele está instalado no sistema. Então você pode pensar que essa nomenclatura é feita por conta dessas duas coisas. Já vem do sistema, né, já vem do teu compilador, o teu compilador ele já traz uma série de arquivos para você utilizar, né, de arquivos da linguagem, e ele é uma coisa que já está pronta, não é seu, não é um arquivo, um cabeçalho que você criou. Agora, esse lista.h, ele não vem do compilador, então ele não está na pasta lá do compilador e tudo mais, e ele é um arquivo proprietário, é um arquivo que você criou. Então a gente utiliza essa nomenclatura. Fica até mais fácil para a gente saber o que o usuário, né, de uma dada biblioteca que está codificando, ou de um conjunto de arquivos de código, o que o usuário fez e o que já tem no sistema, tá bom? Então a gente coloca isso. Estamos incluindo o lista.h. Então, nesse momento, esse arquivo lista.c, ele enxerga tudo isso que tem em lista.h, tá bom? O que a gente faz agora? Para cada uma dessas funções, a gente fornece a implementação delas. Então, para facilitar, nos arquivos antigos aqui das aulas anteriores, eu já tenho a implementação de tudo isso. Eu vou simplesmente copiar, tá? Então, eu vou copiar aqui. Acho que dá para copiar mais rápido. Pronto. Eu tenho implementação de todas essas funções. Eu simplesmente copiei e agora eu tenho a implementação de todas as funções que estão definidas no nosso arquivo lista.h, ou seja, no nosso tipo abstrato de dados lista, tá bom? Então, a gente acaba de separar as definições, né? As definições das nossas funções e tudo mais, né? A gente separou no arquivo e agora a gente colocou a implementação, como cada função é implementada, né? Em um outro arquivo, tudo bem? Então, a gente acabou de fazer essa separação aqui. Agora, se a gente quisesse criar um novo programa, né, um programa para utilizar esse lista.h, o que a gente fazia, pessoal? Nós faríamos da seguinte maneira. Vamos lá. Vamos criar aqui um teste lista, tá bom? Testelista.c. Esse arquivo testelista.c, ele vai querer fazer o que a nossa função main, né, aqui do arquivo das aulas anteriores, ela faz. Justamente isso. Então, eu vou copiar aqui, ó, int main, tudo mais, tal, vou simplesmente copiar aqui, tá? Se eu salvar, eu já vejo que o meu Sublime ele tem alguns plugins para já detectar erros em linguagem C, mas a gente já vê que, olha, o nosso programa aqui, ele não conhece o tipo lista, não conhece essas funções, ele está dando problema. Olha, você quer usar coisas que eu não conheço. Então, o que a gente faz? Onde estão definidas essas funções e essas estruturas de dados? Onde estão definidas, o lugar é nesse arquivo lista.h, no nosso tipo abstrato de dados lista. Então, o que eu vou fazer? Vou dar um include, abre e fecha aspas duplas, lista.h. Uma vez que eu faço isso, o que eu estou falando? Olha, esse programa agora ele tem acesso a todas as especificações do nosso tipo abstrato de dados lista, que estão definidas as nossas structs e também as funções que manipulam essas structs. Agora, esse arquivo aqui, quando ele dá um include em lista.h, ele não sabe como cada função foi implementada. Ele simplesmente sabe que existem essas funções e sabe o que elas fazem. Quais são as entradas, as saídas esperadas e assim por diante. E vai utilizá-las, vai usá-las. Tá bom? Então, nesse momento aqui, a gente acaba de criar um tipo abstrato de dados lista com uma implementação que está em lista.c e agora nós criamos um programa que é o nosso usuário que vai, de fato, utilizar essas funções que nós criamos. E note que ele não enxerga o lista.c, ele só enxerga o lista.h. Então, o lista.h é o nosso arquivo de headers aqui de cabeçalhos e o lista.c é o arquivo que, de fato,
implementa cada uma das funcionalidades do lista.h.